Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa e Deus abençoe toda a tua família nessa manhã, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui e peço que você fique no vídeo, escute a palavra de Deus, porque Deus quer falar com você nessa manhã e também quer abençoar a tua vida, amém? Aqui no livro de Ruth, no capítulo 1 de Ruth, Deus, ele, quando quer abençoar a vida da pessoa, Deus trilha caminho para as pessoas que elas não querem, às vezes, andar no caminho, tá entendendo? Às vezes elas não querem ir pelos caminhos ali, mas o caminho que Deus trilha para você andar, você tem que ir, porque é o caminho da bênção, é o caminho da prosperidade. Às vezes, nos teus olhos, parece um caminho ruim, um caminho difícil, cheio de pedras, todo cheio de buracos, cheio de empecilho às vezes, mas Deus é quem vai desblastando, tá entendendo? E tirando tudo que tem no caminho, Deus vai derrubando tudo por terra para te abençoar. E você tem que obedecer a palavra de Deus, obedecer o que Ele está mandando você fazer, para que você possa ter êxito em tudo que você for fazer. A bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Muitas vezes as pessoas, você nem está entendendo do jeito que Deus quer te abençoar. Mas Deus coloca a gente perto de você, que tem fé nele, que confia nele, que sabe que é ele que está te enviando para aquele lugar, para aquele propósito ali. E você, às vezes, não quer ir, você diz aquilo ali não é para mim, Deus não preparou aquele lugar para mim, mas Deus tem os propósitos dele na tua vida e ele vai cumprir. Mesmo que você não esteja entendendo, ele vai usar gente, pessoas do teu lado que vai te orientar e você vai obedecer a palavra de Deus e vai ser abençoado, amém? Aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 16, a palavra de Deus diz assim, ó, veja bem, preste bem atenção nisso aqui, ó. Disse, porém, Ruth, não me incite para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que passare a noite, ali posarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, tá entendendo? Então você vê aqui essa determinação de Ruth com a Noemi. Noemi, ela tinha perdido os filhos dela, o marido, tinha perdido primeiro o marido, depois os dois filhos dela. A outra, que era mulher do outro marido dela, foi embora, deixou ela, foi embora para o meio da família dela, tá entendendo? E ela se sentiu ali jogada, sozinha ali naquela cidade de Abimeleque ali, mas só que tinha uma mulher perto dela, Ruth, que Deus queria usar, estava usando ela para abençoar Noemi. Porque quando o marido de Noemi morreu, os filhos dela morreu, ela achou que acabou a vida para ela. Ela já estava velha. Como é que eu vou trabalhar agora? Como é que eu vou lutar? Como é que eu vou fazer para conseguir minhas coisas agora? Mas quando ela estava nessa situação aqui, Deus estava preparando o coração do homem lá do outro lado em Belém, tá entendendo? Para abençoar ela e ela não sabia. Só que Ruth, tá entendendo? Era o ponto, tá entendendo? Chave dessa situação para poder Deus entrar com a providência na vida de Noemi e de Ruth ali naquele lugar. Porque quando Deus quer abençoar um e outro, Deus usa um para ajudar o outro. Então Deus usou Ruth para fazer Noemi entender que ela não estava sozinha, que ela não estava jogada, que ela não ia perecer naquela vida que ela ia levar ali em Belém, que ela ia embora para Belém, porque Deus ia abençoar Ruth para poder ela também ser abençoada também. Deus faz assim. Então Noemi, Ruth determinou, que disse, aonde tu for eu vou com você, Noemi. Aonde tu entrar, eu entro contigo, aonde tu dormir, eu durmo, teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então a gente tem que ter determinação, irmão, diante de Deus, quando Deus está enviando a gente para uma coisa, para um lugar, para fazer, a gente não vai ficar questionando com Deus porque é daquele jeito. Às vezes a gente pede uma porta de emprego para Deus e quando Deus abre a porta a gente não quer entrar nela. Porque diz que aquele emprego não é para ele, o que ele trabalha é aquele trabalho que ele não é para fazer, que é muito duro, é muito pesado. Às vezes Deus começa num pesado com você ali, mas depois Deus abre as portas lá dentro mesmo e bota você num carro, bota você numa situação melhor, tá entendendo? Porque Deus tem os propósitos dele para trabalhar na minha vida e na tua vida. Ele não vai te colocar num lugar para te perecer. Ele não vai abrir uma porta para você morrer nela. Deus não vai fazer isso não, irmão. Deus não faz isso, meu irmão. Pode ter certeza do que eu estou te falando, porque Deus ele é fiel para abençoar você em lugar, tá entendendo, que você nem imagina, como ele deu comida para o povo no deserto, deu água.
A palavra de Deus diz que as vestes dele não envelheceu, o sapato não se estragou, porque Deus estava conservando eles ali com vida, com saúde, porque muitos foram rebeldes e não conseguiram o objetivo, mas os que creram em Deus e confiaram em Deus alcançaram a promessa que Deus fez de tirar eles do Egito e levar para uma terra boa, uma terra maravilhosa, que mandava leite e mel. No verso 17 diz assim, ó, no verso 18, vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela. E diziam, não é esta Noemi, está entendendo? Você vê ali que todas, quando elas chegaram ali em Belém, quando entraram nas portas da cidade ali, todo mundo viu Noemi como uma coitadinha, tá entendendo? Disse, não é essa aí Noemi, tá entendendo? Se comoveu da situação dela, como ela chegou em Belém, com a mão na frente, outra atrás, sem nada. O marido morreu, viúva, tá entendendo? Os 2 filhos morreram na terra de Moab, do Moabita. Mas só que ela não sabia que vinha uma pessoa com ela, que Deus estava enviando ali para tomar posse daquela terra de Boaz ali, tá entendendo? Porque as mulheres ali, nenhuma Boaz se interessou por ela. Mas quando Boaz meteu os olhos em Ruth, ele se agradou de Ruth, tá entendendo? Porque era propósito de Deus que Boaz se agradasse de Ruth. Era propósito de Deus que Ruth se encontrasse com ele, ela abençoasse ela e ela também abençoando Noemi, sustentando Noemi de comida, de tudo, através da vida dela. Porque Deus não deixa, irmão, o servo dele perecer, a serva dele perecer. Em canto nenhum que ela vá, que ela for, tá entendendo? Deus é com ela, é com ele, porque Deus não é mentiroso, ele não é o filho de homem para que minta, nem o homem para que se arrependa. Quando ele fala para você que vai fazer, ele faz porque ele é o nosso Deus. Então aqui ela pegou, foi embora, e quando entraram na cidade ali, tá entendendo? Elas ficaram comovidas com a situação de Noemi. E no verso 20 diz assim, ó, porém ela lhes dizia, não me chame Noemi, chame-me Mara, porque grandes amargura me tem dado o Todo-Poderoso, tá entendendo? E ela ainda quis, tá entendendo? Acusar Deus, dizer que foi Deus que deu aquela grande amargura para ela. Foi Deus que fez aquilo mesmo, foi Deus que. O propósito de Deus era aquele mesmo. Porque os filhos de Noemi, eles queriam ficar na terra de Moab. Eles não queriam vir mais para Belém, eles queriam ficar lá. Se eles tivessem filho com Ruth, tivessem filho com a outra lá, tudo, eles iam ficar por lá mesmo. Mas o propósito de Deus não era trazer, tá entendendo? Era trazer Noemi e trazer Ruth também para Belém. Porque a palavra de Deus diz que através de Ruth, tá entendendo? Foi que a gente teve também o nosso patriarca, o rei Davi, tá entendendo? Que saiu dessa mulher, que veio da descendência dessa mulher. Então Deus tem os propósitos na vida de pessoas pequenas, irmão, pessoas que ninguém dá nada por ela, porque Ruth era uma sacerdotisa lá em Moab, e era sacerdotisa lá dos deuses de Moab, tá entendendo? Mas Deus tirou ela de lá, tá entendendo? No meio daquele povo, e não foi fácil para ela quando chegou em Belém, não, porque o povo começaram a perseguir ela. Queriam matar ela porque ela não era do povo de Deus, não era judia, e era uma moabita, tá entendendo? E além disso, tinha sido sacerdotisa lá nos deuses dos moabitas lá. Mas Deus não olhou essas qualidades de Ruth que ela largou para trás. Olhou a fé e a determinação dela de querer viver junto de Noemi, querer viver no meio do povo dele como uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa limpa. E Deus abençoa essa mulher. Do mesmo jeito que Deus está abençoando Ruth naquela época ali, Ele vai te abençoar aí também nesse lugar. Você pode de falar que isso aí não é para você, que Deus não está mandando você fazer isso, porque Deus vai colocar gente aí para te orientar e dizer para você, fica quieto, irmão, porque Deus vai te abençoar aqui. É aqui que Deus quer te honrar. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, o que Deus está construindo, irmão, mas Deus está trabalhando. Às vezes aqui hoje, no local que a gente está pensando que não está acontecendo nada, mas Deus está fazendo o maior rebuliço para abençoar a tua vida e abençoar a minha vida. Deus nunca vai deixar a gente confundido nem envergonhado. Ele não vai deixar você passar por alguma prova e depois você perecer nessa prova, não. Ele vai honrar você, ele vai te colocar num lugar de honra, num lugar de
de destaque, tá entendendo? Que é para as pessoas que conspiraram, que duvidaram da tua fé em Deus, ver que Deus é Deus na tua vida. E Ele nunca vai deixar de aparecer para você nas horas mais difíceis, nas horas mais tristes que você estiver vivendo. Porque toda vez que Abraão estava triste, angustiado no deserto com a família dele, com o servo dele, quando era de noite ele ia orar a Deus e Deus se fazia presente na vida dele. Deus se fazia presente na vida de Jacó, na vida de Isaac. Deus se fazia presente na vida de Salomão, na vida de Davi, porque Deus tem compromisso com aqueles que ele chama, com aqueles que ele cura, tá entendendo? Liberta e enche ele do Espírito Santo para ter comunhão com ele, para ter liberdade de falar com ele e de buscar a presença dele. E ele sempre se faz presente na vida, na tua vida, e se faz presente também na minha vida, para nos dar a resposta que nós queremos da parte dele. Então não fique confundida não, não fique envergonhado não. Seja uma pessoa de fé, determine a sua vitória, determine, tá entendendo que Deus é na tua vida, e para onde ele te enviar eu vou. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Aonde o Senhor me levar eu vou, porque eu sei que o Senhor é comigo, e é lá que o Senhor vai me abençoar, é lá que o Senhor vai me dar vitória. Então, receba essa palavra nessa manhã com alegria, seja abençoado e seja curado de tudo quanto for enfermidade, tudo quanto for coisa ruim que estiver acontecendo aí ao teu redor, que você tenha a direção de Deus na tua vida, a conquistar o propósito e o objetivo de Deus, amém? Que Deus te abençoe e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, meu Pai, que parou para escutar essa palavra, Jesus. Guarda eles, Pai, livra eles, meu Deus, e protege de tudo quanto foi investida do inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, nessa manhã, por essa vida, Pai, por essa casa, por essa família. Abençoe os negócios dele, a empresa dele, o comércio. Dê vitória e livramento, eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.